Olá, vou fazer com você um passeio pela interface do DataCAD e mostrar recursos que vão servir para você compreender as facilidades que o programa oferece. Seja bem-vindo. DataCAD tem os menus principais no lado direito. O primeiro chama-se Editar 2D e contém aquelas informações ou aqueles comandos que permitem editar um desenho, como mover, copiar, rotacionar, espelhar, esticar, etc. Um outro complementar a esse chama-se Útil 2D, que permite criar layers, imprimir, criar bibliotecas e assim por diante. Esses dois fazem praticamente todo o trabalho de desenho que você precisa usar. Mas haverá a possibilidade também de se servir de informações que estão disponíveis aqui na parte de cima. São ícones de acesso rápido que permitirá o trabalho de desenho propriamente dito. Depois você vai ter chance de conhecer todos individualmente. Os menus principais do padrão Windows são aqueles ali, Arquivo, Editar, e outros criados pelo próprio DataCAD, vistas, inserir, criar utilidades, caixa de ferramentas, janelas e ajuda. Em todos eles há acessos a comandos que serão usados dentro do sistema de desenho, propriamente dito. À direita, abaixo do menu principal, existe um bloco de navegação que vai permitir, olha aqui, essa seta da esquerda é como a seta do teclado. É a mesma coisa, você pode clicar e vai deslocar o observador para a esquerda. Vai deslocá-lo para a direita, para cima ou para baixo do desenho. Aqui também eu posso fazer acesso ao menu de zoom por janela que permite zoom em qualquer posição que eu queira do desenho. E mais um pequeno ícone chamado Identificar, que vai permitir conhecer as propriedades de cada entidade. Quando eu usar esse pequeno ícone no meio das setas da navegação, eu vou enquadrar o desenho na tela. O que ele vai fazer? Ele vai usar a escala máxima possível de visualização para colocar tudo que estiver na tela. Ao mesmo tempo, se eu for até aqui a escala, e posso buscar novamente, escala 1/50, para trazer na posição que eu estou acostumado a trabalhar no desenho. Esse daqui, já aproveitando, é o bloco de status. Esse bloco de status inicialmente tem aqui a sequência de layers criadas no desenho, das quais eu posso trocar individualmente como quiser, a sequência de cores, o tipo de linhas. Assim eu posso buscar em cada um desses ícones uma forma de trabalho que me facilite o desenvolvimento do projeto. Por último, nessa parte inferior do bloco de status existem os modos de entrada de dados. Cada um desses modos representa uma maneira de eu digitar valores e coordenadas para fazer um traçado. Então, polar relativo e absoluto, a diferença entre eles é que o absoluto se refere ao 00 absoluto do desenho, definido num projeto, enquanto o relativo se refere ao último ponto que foi clicado. Mesma coisa em relação aos cartesianos. Cartesianos, como você sabe, é o deslocamento x e y. E a opção direção e distância, que a gente deixa como padrão, permite usar o mouse. Por exemplo, eu vou chegar ao cursor e capturar aquele canto. Vou fazer o traçado. Se eu disser que quero um desenho com 4 metros de comprimento, basta digitar os 4 metros e o sistema vai desenhar para mim uma parede com 4 metros. Agora, vamos olhar aqui na parte inferior. Eu tenho o bloco de projeções. Aqui vamos ver a última vista paralela do modelo, a elevação frontal, a elevação lateral esquerda, lateral direita e a elevação traseira do modelo. Enquanto tem aqui a vista oblíqua, vista isométrica, vista em planta, vista em perspectiva e aqui aquela primeira que é a última vista em paralela. Você vai se acostumar a ver na medida em que começar a navegar dentro do seu projeto. Estou fazendo apenas uma descrição que vai facilitar a compreensão. Aqui está a caixa de ferramentas das ferramentas inteligentes, que são chamadas gerenciador de paredes,
tipos de paredes selecionado, gerenciador de portas inteligentes, tipo de porta inteligente selecionado, gerenciador de janelas e o tipo de janela inteligente nesse momento configurado. Mais adiante você vai ter um filme que mostra todas as definições de cada um desses objetos. Na parte inferior da tela estão as coordenadas cartesianas, x e y, ângulo e distância, coordenadas polares. A altura da parede, da base da parede e a altura do pé direito da parede, nesse caso aqui entre 0 e 2,60 m. Essas duas barras aqui são barras de diálogo. A primeira define uma informação que o sistema pede para você quando está desenhando. Por exemplo, nesse caso aqui, clique primeiro ponto de uma nova linha ou parede, ou seja, o software não precisa de um comando para desenhar parede. Basta que eu não esteja fazendo nenhuma outra atividade e ele está pronto para que eu desenhe uma parede. E aqui um quadro de avisos que vai dar uma informação sempre que ela for relevante para o seu trabalho. No lado esquerdo, eu tenho aqui o bloco de visualização renderizada, vai ver o modelo 3D. Uma vista do modelo 3D com shader, que é um sombreador com as cores originais. Também um atalho para criar linhas escondidas, ou seja, remover aquelas linhas ou arestas que ficam atrás do desenho. E mais algumas observações que depois você vai conhecer, como o cubo de corte e a criação de vistas fixas. Por último, essa sequência de letras se referem, cada uma das letras se refere a uma função que esteja ativada ou desativada. Por exemplo, o S é salto do cursor. Quando o S for maiúsculo, está ativado, ligado. Quando for minúsculo, estará desligado. Tipo de paredes, paredes inteligentes, como é o caso do sinal de igual, ou paredes comuns que serão com o W, maior ou menor. Mesma coisa da ortogonalidade do cursor, aqui para mostrar textos na tela, mostrar achuras. As linhas serão mostradas com a espessura de cada uma delas. Linhas do usuário serão mostradas com a configuração com que foram criadas. Aliás, a gente pode criar linhas do usuário muito interessantes em termos de recursos. Aqui, as dimensões, cotas, que serão mostradas ou não. Preenchimento de superfícies sólidas, no caso de achuras sólidas, que são superfícies em cores. E aqui os bitmaps, ou imagens, que são mostradas no desenho. Para cada uma dessas existem funções. Eu estou fazendo uma circulação geral, mais para deixar você um pouquinho à vontade sobre o que vai ter daqui para frente.